Irmãos, vamos dar continuidade ao estudo da carta de Paulo aos Filipenses. Eu vou tirar essa máscara aqui novamente. Dessa vez, vamos lá, está ali. Pedi os irmãos para colocar. Eu gosto de trazer muita coisa aqui para frente. Aí, se eu trouxesse um computador, mais o tablet, mais o meu tablet principal, né? Aí ia ficar difícil, né? Então, aí os irmãos vão lá. Tá aí, nós vamos... A primeira carta, é isso aí mesmo, carta de Paulo aos Filipenses. O tema da carta, irmãos, é alegria e contentamento em meio às lutas da vida. Pode continuar nesse slide, pode continuar. Por quê, irmãos? Porque o contexto da carta fala do sofrimento da igreja em relação à prisão de Paulo e a doença de Epafrodito, né? Foi o motivo pelo qual Paulo mandou essa carta para a igreja, para confortá-los, dizendo que ele estava bem na prisão e feliz, e dizendo também que Epafrodito tinha sido curado, que a doença quase o levou, mas que ele estava bem também e que ele iria retornar novamente para a igreja aos Filipenses. Então, no meio dessa dor toda, dessa dificuldade toda, além de outras questões dos judaizantes, Paulo escreve a denominada, entre todas as cartas da prisão, como a carta da alegria, a carta do contentamento, né? Alguns teólogos falam que poderia ser, né, tirar Filipenses, carta aos Filipenses e colocar carta da alegria. Então, essa é de fato um desafio para nós. Pode passar o segundo slide. Tá? E o tema de hoje, nós vamos trabalhar felicidade e maturidade, tudo a ver. Então, nós vamos perceber que com a maturidade, vamos entender que a felicidade, a verdadeira alegria, o verdadeiro contentamento não é condicionado às circunstâncias e às coisas, como temos visto, né? Que a maturidade nos faz enxergar a vida de uma forma diferente e conseguimos atingir de fato, obter de fato, ter satisfação no coração. Pode passar. Então, a senhorinha bem animada ali. Então, o plano de aula hoje está ali. Vamos dar uma pequena introdução, como eu já estou fazendo. A autoavaliação e a felicidade. O esforço focado e a satisfação. As boas expectativas e o contentamento. E a conclusão. Passa mais um aí, irmã. Então, qual que é o material que a gente está usando de apoio? Esses materiais aí, lá do William Hendricks, do Stott e de outros irmãos, né? Do Hernando Dias Lopes, que é aquele de cá, Calvino, João Calvino. Então, nós estamos usando esse material para pesquisa. Obrigado, Valdir. Pode passar isso. A leitura bíblica de hoje, irmãos, vamos ler? Filipenses, capítulo 3, dos versos 12 a 16. Filipenses 3, 12 a 16. Está lá, está aqui também. Não sei se os irmãos conseguem, mas lá de casa acho que conseguem enxergar da forma que está. Deixa eu... Aumenta o grau do óculos, né? Aumenta o grau do óculos. Porque tem gente que tem que, né? Colocar lá, né? Eu não, eu tô bom para ver as coisas ainda. Que os irmãos que vão perguntando, tá em casa, possa perguntar, a gente responder também. Acompanhe a leitura, irmãos. Tem como título aqui dado pela Sociedade Bíblica do Brasil, A Soberana Vocação. Não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo que o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para que adiante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Oremos, irmãos.
Pai querido, a Tua palavra foi lida. Pedimos, ó Deus, fale aos nossos corações. Continue, ó Deus, pela Tua graça, realizando em nós o Teu desejo, a Tua vontade, por meio da exposição das Sagradas Escrituras, que nós consideramos e realmente é a Tua palavra para nós. Pai, em nome de Jesus, te pedimos, fale ao nosso coração. Amém, amém. Então, irmãos, como nós vimos o tema, pode passar, Brenda, só aí, da introdução. Nós vimos o tema, a felicidade tem tudo a ver com maturidade espiritual. Por que, irmãos, a gente fala sobre felicidade com maturidade espiritual? Porque a pessoa imatura, ela condiciona a felicidade às coisas tão pequenas, tão efêmeras da vida. E ela também é levada pelo sentimento. Né? Olha para você ver, quando a gente percebe a primeira infância. Né? Quem já estudou aí a primeira infância, a segunda infância, a terceira infância, o bebê, né? Ele chora quando está com fome, ele sente satisfeito quando ele é saciado no colo da mãe. Né? Na fase psicológica que nós falamos, aí é a fase oral, né? Então, aí vai, irmãos, aí vai. Né? A criança, quando ela está insatisfeita, ela fica aborrecida, ela chora, ela faz birra, mas quando ela tem aquilo que ela quer, ela fica feliz, fica eufórica, pula de alegria. Né? Então, está condicionado naquilo que ela quer, naquilo que ela deseja e naquilo que ela conquista. Então, a felicidade de uma pessoa imatura é como criança. Né? Se eu tenho, eu estou feliz. Se a minha vontade é satisfeita, eu sou feliz. Se eu tenho aquilo que eu quero, eu sou feliz. Se está tudo bem, eu sou feliz. E a gente vai aprendendo com a vida que as coisas não são bem assim. Nós vamos aprendendo com a maturidade, com o avançar das experiências, com as dificuldades da vida, que que as coisas não são assim. Nós temos que aprender, e a Bíblia ensina que nós temos que aprender, ser feliz, ser contente em toda e qualquer situação. É assim que a Bíblia nos ensina. Pode passar aí, não, isso aí mesmo, né? Maturidade para desfrutar dos presentes, né? Eu acabei de falar sobre isso. Passa mais um ponto, fazendo favor da introdução. Maturidade para uma vida com sentido, né? Como assim, irmãos? A vida só faz sentido a partir do momento que você tem maturidade para enxergar essa vida como ela é. Porque para muitos a vida, né, é apenas uma novela. Para muitos a vida é apenas um conto de fadas. Quantas pessoas vivem na ilusão? Né? Eles criam uma cena, eles criam uma vida ilusionária, eles criam uma vida que não é de fato a vida que deveria ser vivida. Então vivem uma ilusão constantemente. Então a maturidade nos faz ver a vida com sentido real dela, com sentido de que de fato Deus quer que nós venhamos viver. Três aí. Isso, autoavaliação. Então vamos lá para o primeiro ponto, irmãos. O primeiro ponto encontramos do verso 12a ao 13a. Presta atenção, 12a. Não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição. 13a. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram e avançando para que adiante de mim estão. Então, irmãos, o que Paulo está querendo dizer para a igreja de Filipos, o que Paulo está querendo dizer para mim e para você, que a maturidade espiritual se dá quando o cristão aprende a se examinar. Quando o cristão consegue olhar para si mesmo, para olhar para si próprio, olhar para a sua vida e fazer uma autoavaliação de si. Olha que interessante, irmãos, com o que está lá em 1 Coríntios 10, 12. Alguém abre para nós, 1 Coríntios 10, 12. 1 Coríntios 10, 12. Aquele, pois, que pensa estar de pé, veja que não caia. O que a gente está aprendendo? O que Paulo está falando para nós aqui, irmãos? Que a maturidade nos faz enxergar o quê?
que somos fracos. A maturidade faz enxergar que nós temos falhas e defeitos. E quando nós enxergamos as nossas falhas, nossos defeitos, as nossas fraquezas, nós paramos de apontar o dedo para o outro. Olha que interessante, irmãos, é bom ter essa avaliação. Quais são os seus pontos frágeis? Quais são os seus pontos fracos? Aonde dói quando se toca na ferida, né? Onde dói? Qual ponto que dói? Então, o que Paulo está querendo dizer, tanto para a igreja de Filipenses, quando o texto cruzado nos mostra, 1 Coríntios 10, 12, as referências cruzadas, mostra que o que Paulo está querendo dizer para aqueles irmãos é exatamente isso. Faça uma autoavaliação e veja que você também é fraco. Veja que você tem suas falhas. Veja que você tem as suas necessidades. Veja que você é suscetível aos pecados. As mesmas falhas que o outro tem, você tem. Veja que você, de fato, é uma pessoa que é suscetível às coisas da vida. Porque é muito fácil, irmãos, a gente olhar para o outro e falar assim, não, eu sou forte. E condenar o outro, olha para você ver, olha o que o outro está fazendo. Olha a atitude do outro, olha o que o outro está falando. E a gente acha que a gente está imune a certas questões da vida, as mesmas atitudes que o outro pratica. E aí, o que Paulo está dizendo é, olha, quem está de pé, cuide que não caia. Nós estamos sujeitos. Então, irmãos, a maturidade espiritual se dá quando a gente consegue olhar para nós mesmos e fazer uma autoavaliação. Será que a gente pode fazer essa autoavaliação? Espera aí, onde que eu preciso melhorar? Aonde eu sou falho? Aonde eu sou pecador? Onde eu sou frágil? O que eu preciso melhorar em minha vida? O que eu preciso melhorar no meu comportamento dentro da minha casa, em relação ao meu cônjuge, em relação aos meus filhos? Aonde eu estou falhando em relação à minha fé? Em relação ao meu comportamento cristão no meu trabalho, aonde eu estou falhando no meu compromisso com o reino de Deus, com a obra de Deus. Porque a maturidade espiritual se dá quando a gente consegue, de fato, avaliar questões da vida, questões que estão em nós. Fazer uma autoavaliação nossa mesmo. Quais são as nossas verdadeiras intenções, irmãos? Qual é a sua verdadeira intenção quando você vem para a igreja? Qual a sua verdadeira intenção quando você vai orar, quando você vai ler a Bíblia? Será que as suas intenções são sinceras, puras e verdadeiras? Estava falando aqui na reunião da Federação da SAF, pregando aqui sexta-feira à noite. Eu fiz uma pequena exegese do Salmo 133 e trabalhei exatamente isso, irmãos. Muitas vezes nós não desfrutamos das bênçãos de Deus. Nós não desfrutamos da bênção de Deus porque nós não percebemos, nós não avaliamos, ou nós não discernimos o que realmente Deus tem para cada um de nós. E nós sabemos o que Deus tem para cada um de nós. Agora nós precisamos entender como eu estou reagindo, como eu estou diante dessa realidade. Qual é a autoavaliação que nós estamos fazendo? Será que nós estamos entendendo? Será que o cristianismo não passa de mera de religiosidade? Será que nós estamos buscando o essencial de Deus com prazer, com agradabilidade, com contentamento, com alegria no coração? Precisamos fazer essa avaliação, irmãos. Precisamos fazer. Tá bom? Vamos seguir, irmãos. Paulo ele trabalha em 1 Coríntios aqui, 10, 12, tanto a questão da autoconfiança e a confiança que nós devemos ter em Deus. Mas também ele fala lá em Romanos 11, 20, alguém pode abrir e ler? Romanos 11, 20. Alguém pode ler? Romanos 11, 20. Isto. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados, tu, porém, mediante a fé, está firme, não te ensoberbeça, mas
teme. Irmãos, é muito fácil a gente inflar o ego. É muito fácil a gente inflar o ego quando somos elogiados ou quando estamos sendo homenageados. É muito fácil inflar o ego quando nós achamos que somos alguma coisa e que não precisamos de nada. E, de fato, essa questão do egocentrismo, essa questão do respeito que nós temos, essa alta admiração por nós mesmos, nos faz tornarmos irreverentes. Pode passar o segundo ponto aí, Brenda, fazendo um favor. Tá? Então, ter de fato a consciência da nossa posição diante de Deus. Qual é a posição que você tem diante de Deus? Será que você tem essa posição de irreverência, de achar que é alguma coisa, de achar que sem você Deus não pode ser Deus, ou achar que sem você a obra de Deus não vai adiante, ou achar que sem os seus dons, sem os seus talentos, as coisas não vão? Né? Nós percebemos na história da igreja, se você pegar, né, aquela coleção famosa lá da história da igreja, aquela versão colorida, você vai ler que as pessoas que achavam que eram insubstituíveis, elas, de fato, Deus levanta outras pessoas e faz a obra continuar. Mas, irmãos, quando Paulo trabalha também essa ideia da irreverência em relação ao egocentrismo, ele nos chama a atenção de que devemos ser reverentes em relação a Deus. Nós devemos ser, de fato, pessoas que buscam ter um respeito, uma admiração respeitosa por Deus. Como nós temos tratado o sagrado, irmãos. A verdadeira maturidade nos faz, de fato, ser pessoas respeitosas, com reverência, principalmente as coisas sagradas de Deus. Toda pessoa madura é respeitosa na vida. Você já viu que aquela pessoa irreverente, que faz chacota de tudo, né, que faz piada de tudo, que é um zombador, um escarnecedor, começa a usar da deficiência do outro para fazer brincadeiras, para fazer chacota. Na roda de amigo, então, ele consegue rebaixar o outro diante dos outros por causa dos defeitos, ou algum erro que ele tem, alguma incapacidade, seja ela profissional. E a pessoa que ela é madura, ela é o quê? É uma pessoa centrada, é uma pessoa reverente, é uma pessoa respeitosa, ela respeita a diferença, ela respeita a incapacidade do outro, e ela vai além do mais, ela vai mais além. Além de respeitar, ela ajuda o próximo na sua incapacidade, na sua imperfeição. Ela abraça, ela caminha, ela conversa, ela apoia. Esse texto nos dá, irmãos, aqui, esse primeiro tópico, nos mostra claramente o que Paulo está falando dessa autoavaliação. É uma autoavaliação de consciência, é uma autoavaliação de posição, é uma autoavaliação de dizer, de nos colocar aonde deveríamos estar, diante de Deus. Não de confiar em nós mesmos, na nossa própria força, na nossa própria capacidade, no nosso intelecto, mas de confiarmos em Deus. Na nossa consciência, em nossa posição diante de Deus, que somos servos, irmãos. Onde ninguém é melhor do que ninguém. A sua posição não lhe torna melhor do que ninguém. Os seus diplomas não lhe tornam melhor do que ninguém. Os títulos, aquilo que você conquistou na vida, o seu dinheiro, os seus bens, não lhe torna melhor do que ninguém. Porque quem é maduro sabe que tudo vem de Deus e que tudo é para Deus, como nós falamos no outro estudo, irmãos. E nos tornamos uma pessoa madura, respeitosa, reverente, que consegue, de fato, ajudar o outro e não derrubar o outro nas suas dificuldades. A gente sabe que questão de irreverência é questão de imaturidade. Olha nas escolas, irmãos, o quanto de adolescentes suicidaram por causa de bullying, o quanto de adolescente, por falta de maturidade, de ridicularizar o defeito do outro,
seja defeito estético, físico, ou defeito mental, ou cor de cabelo, cor da pele, quantos crianças e adolescentes sofreram bullying e tiveram problemas sérios de saúde mental. Casos de pessoas, lá nos Estados Unidos, a gente tem casos e mais casos de jovens adolescentes que entraram armados em escolas e atiraram e mataram seus colegas. Aqui no Brasil, inspirado nesses casos lá, também por problemas de bullying. E a gente percebe que essa questão de maldade em relação à diferença, a irreverência em relação ao outro, é totalmente imaturidade, irmãos. E quanto de gente imatura, e quanto temos de pessoas imaturas em tantas outras fases da idade? Existem pessoas idosas que zombam ainda de outros, né? Quantos vídeos na internet a gente vê, né, de pessoas fazendo piada com o outro, né, por causa do cabelo, por causa da massa corporal. Se é magro demais, tem piada. Se é gordo demais, tem piada. Se a pessoa tem um jeito mais efeminado, tem piada. Se a pessoa tem um jeito bruto de ser, tem piada. A gente vê que a imaturidade, a irreverência, esse pecado está em todas as fases, mas ela é mais latente, a gente percebe mais nas crianças. E nós, como pais, irmãos, devemos trabalhar isso também com os nossos filhos. Devemos buscar a maturidade, irmãos. Pode passar, Brenda. Então, irmãos, a consciência de nossa identidade de quem somos. Então, Paulo, ele chama a nós termos uma consciência. Espera aí, você não é do mundo. Se você não é do mundo, você não deve agir como o mundo age. Porque o mundo jaz o maligno. No mundo há pessoas o quê? Mentirosas. No mundo há pessoas o quê? Enganadoras. A Bíblia diz que no mundo há o quê? Pessoas zombadoras. A Bíblia diz que no mundo há pessoas escarnecedoras, né? Isso a Bíblia trata de capa a capa. E um texto clássico disso é lá no Salmo 1, quando o salmista diz o que para nós? Não andei no caminho dos pecadores, nem se detém no caminho, mas antes seu prazer está na lei do Senhor. Então, esse tipo de caminho, esse tipo de pecado, esse tipo de pessoas que nós devemos, de fato, entender que nós não podemos ser, porque nós temos uma identidade. Qual é a sua identidade? Você é um cidadão do céu. E como que o cidadão do céu age? Age como cidadão do mundo? Você é um representante de Deus. Como um representante de Deus age? Já notou, irmãos, que coisa complicada para o mundo, né? Mas para nós é claro. Se eu sou um cidadão celestial, se eu sou um cidadão de Deus, se eu represento o céu na terra, espera aí, qual deve ser a minha atitude em relação a escarnecer do outro, a falar, a participar de certas coisas que não condiz com um cristão? Então, é exatamente isso que Paulo fala nesse primeiro tópico, irmãos. Que a autoavaliação que nós devemos fazer de nós mesmos, devemos o quê? Pensar nos nossos limites, na nossa posição e na nossa identidade. Por que força, irmãos? Por que nossos limites? Por que ali eu coloquei força entre parênteses? Por quê? Porque a palavra de Deus diz que tudo que for fazer, faça conforme as suas forças. Faça conforme as suas forças. Por que reverência? Acabei de explicar. A forma irreverente do mundo de ser, achar que na irreverência existe o quê? Alegria, satisfação. Zombar do outro, faça o outro rir. Eu lembro aquele filme do professor Aloprado, quando ele estava gordo. Aí ele foi com a namorada magrinha lá num restaurante, e tinha um comediante lá que quando ele chegou, começou a olhar para ele e fazer as piadas tudo em cima da massa corporal dele. E ele saiu dali humilhado, não foi naquele filme, professor Aloprado? Saiu humilhado. Aí depois ele tomou a fórmula lá, voltou magrinho, naquele Ed Murphy, Ed Murphy, aquele ator, voltou lá no mesmo lugar, só que aí
ele fez ao contrário, ele humilhou aquele comediante, né? Então, irmãos, quando a gente percebe isso, essa é a realidade do mundo, né? O mundo é assim, o mundo não aceita desaforo, as pessoas mundanas não aceitam desaforo. Mas quando nós fazemos uma autoavaliação de nós mesmos e reconhecemos quem somos, os nossos limites, a nossa posição diante de Deus e a nossa identidade, nós percebemos que nós não somos como são as pessoas do mundo. Nós somos diferentes. Nós somos diferentes. Somos pessoas responsáveis, somos pessoas sinceras, somos pessoas verdadeiras, somos pessoas com reverência, respeitosas, que amamos a Deus. E se nós amamos a Deus, nós amamos o próximo. Não é verdade, irmãos? E aquele que ama o próximo, ele não vai querer para o próximo aquele que não quer para si próprio, porque sabe que desagradaria a Deus. Pode passar, Brenda. O segundo tópico, irmãos, é o esforço focado e a satisfação. Sabe o que esse tema está dizendo? O que esse tópico diz para nós? Que para chegar à maturidade espiritual, é também necessário o quê? Esforço. Para chegar à maturidade espiritual é necessário esforço. Por que isso, irmãos? Vamos ver aqui o verso 12b, 13b e 14a. Acompanhe comigo, 12b, 13b e 14a. Assim está. Mas prossigo para conquistar aquilo o que também para o que também foi conquistado por Cristo Jesus. 13b. Não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para que adiante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Por que, irmãos, que eu falo do esforço focado? O que Paulo estava na mente dele quando ele usou essa terminologia? O que ele usou quando ele citou? Ele usou essa figura de linguagem. Ele usou aqui, irmãos, os campeonatos, as Olimpíadas gregas, onde as pessoas se esforçavam ao máximo naquelas Olimpíadas. Ali correndo, ali os gladiadores lutando, ele usa a figura do atleta que se esforça. E a gente pensa, né, irmãos, quando fala de exercício físico, todos nós deveríamos fazer e não fazemos, e não nos esforçamos para fazer. E Paulo agora fala que para chegar na maturidade espiritual, nós precisamos ter um esforço focado. Esforçar. Para chegar nessa maturidade forçada. E ele fala, né, prossigo para alcançar. Quer dizer, eu preciso atingir, perseguir esse objetivo. A palavra grega usada aqui por Paulo é dioko. É de fato o quê? É perseguir um alvo, perseguir um objetivo com veemência, com esforço, com foco no olhar. É isso que eu quero, é isso que quem tem que conseguir. É esforçar por esse objetivo, por alcançar esse objetivo. Abra sua Bíblia lá no Salmo 63, versos 1 e 3 e verso 8. Salmo 63, versos 1 e 3. Vou lá, eu leio para os irmãos acompanhem. 63, 1, 3 e 8. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti. Meu corpo Te almeja como terra árida, exausta, sem água. Assim eu Te contemplo no santuário para ver a Tua força e a Tua glória. Porque a Tua graça é melhor do que a vida, e os meus lábios Te louvam. Verso 8, a minha alma apega-se a Ti, e a Tua destra me ampara. Olha que interessante quando
William Hendricks, naquele livro que eu usei no começo para mostrar para vocês, ele faz uma referência cruzada dessa questão que Paulo trata aqui logo nesse comecinho, com esse salmo. Ele fala que esse perseguir, ele é perseguir como algum animal sedento em procura de água. Alguma pessoa sedenta à procura de água, aqui como a terra árida, exausta, sem água. A vontade de beber, de matar a sede. Eu prossigo para saciar a minha sede. Eu busco o Senhor. Eu tenho sede de Ti. Eu Te busco ansiosamente. Para chegar na maturidade espiritual, irmãos, também é necessário esse esforço de buscar a Deus ansiosamente. Não estar satisfeito com sua vida espiritual. Não relaxar na sua vida espiritual, na sua busca de Deus, de crescer no conhecimento de Deus. Quantos de nós estagnamos na nossa carreira cristã? Quantos de nós não temos mais a vontade de buscar crescer diante de Deus, irmãos? Quantos de nós estamos confortados apenas naquilo que nos é dado? Não temos a nossa busca pessoal de Deus dentro da nossa casa, no nosso dia a dia, buscando a Deus em oração, buscando a Deus na palavra, buscando a Deus em leituras de livros, artigos, ouvindo sermões e pregações. O quanto nós estamos satisfeitos com aonde nós estamos. Nós precisamos, irmãos, esforçar em perseguir o objetivo de crescer na graça e no conhecimento de Deus. Porque ao esforçar em perseguir, em crescer na graça e conhecimento de Deus, iremos o quê? A cada vez mais alcançar o quê? A maturidade espiritual, irmãos. E estamos trabalhando aqui que a felicidade verdadeira, a felicidade espiritual, ela é alcançada com maturidade espiritual. Quantos crentes insatisfeitos, quantos crentes murmurosos, quantos crentes tristes, quantos crentes angustiados, porque ainda não entenderam nada disso, irmãos. Vivem como se esse mundo fosse a única coisa que existisse. Vive como se nunca fosse morrer. E morre como se nunca tivesse vivido. Crentes que vivem com pavor de doença, com pavor de morte. Crentes que não sabem que, de fato, nós somos seres espirituais, tendo experiências terrenas, físicas, e que não somos seres físicos, tendo experiências espirituais, irmãos. Porque a nossa origem é espiritual, a nossa casa não é aqui, a sua vida não é aqui, a sua verdadeira família não é aqui, os seus verdadeiros filhos não são aqui. O verdadeiro mundo que Deus tem para você não é este. E vivemos como se tudo fosse aqui, que tudo tivesse um fim em si mesmo aqui. É isso que Paulo está falando. Nos acomodamos com o que o mundo tem nos oferecido. Nos acomodamos com o que já temos. Tá bom, já estou bem. Não é assim, irmãos, nós temos que ter essa sede, assim como a corça suspira pelas águas. Olha que interessante essa figura que o salmista usa. Assim como a corça suspira pelas águas, eu suspiro por ti. E será que realmente esse sentimento faz parte do nosso coração, irmãos? Será que nós temos esse desejo ardente de Deus, de buscar a Deus? Será que nós temos esse desejo ardente de perseguir esse objetivo de crescer na graça de Deus, assim como nós temos desejo ardente de conquistar um carro, uma casa, uma conta bancária recheada, de ter luxo, de ter conforto nessa vida? Sendo que a palavra de Deus diz que tudo passa e nós voamos, somos como a erva que nasce de manhã, logo seca e murcha, mostrando da brevidade dessa vida, da temporidade breve que nós temos nessa vida. Tudo passa e nós voamos rapidamente, irmãos.
Eu sou bonito hoje, né? Mas quando eu era mais novo, eu era mais bonito. Eu sei que quando eu ficar velho, eu vou ficar mais bonito ainda, né? Mas vai passar a minha formosura, a minha beleza, né? Amém, né? Pelo menos eu tenho uma autoestima alta, né, irmã? Então, irmãos, a gente sabe disso. Vamos abrir lá em Filipenses 3,14? Filipenses 3,14. Tá vendo, né? Acho que eu puxei o pai e a mãe bonita que eu tenho. Filipenses 3,14. Então, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Qual que é o objetivo? Qual é o seu alvo? Meus irmãos, se somos seres espirituais, tendo experiências físicas, eu creio que o principal para nós são os nossos alvos espirituais. Porque se de fato a gente não tiver noção de quem somos, da nossa identidade, nós vamos estar perdidos, totalmente perdidos nessa vida. Nós vamos estar sendo condicionados por esse mundo. E os valores desse mundo vão tomar conta do meu ser. E eu vou começar a viver nesse mundo de acordo com os ditames desse mundo. Pode passar mais um tópico aí. Mas Paulo também fala, nesse mesmo texto, sobre esquecimento. Interessante que Hernandes Dias Lopes e Carson, ele trabalha sobre esse esforço alongado para esquecer. Ele enfatiza no verso 13b, lá do Filipenses 3, lá no 13b ele fala o quê? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que adiante de mim estão. Olha que interessante que Carson colocou, comentário de Carson. Como se Paulo dissesse, eu me recuso a olhar para trás em meu passado. A palavra esquecendo aqui significa parar de ser afetado por. Se você correr de olho nos sucessos passados, nos fracassos passados, nas dificuldades passadas, então terá tendência de descansar em suas realizações ou de sofrer com as suas frustrações. Olha que interessante. Se os seus olhos estão nos fracassos passados, tenderá a ficar para trás, com medo de falhar novamente, e nunca avançará. Nunca avançará. Então, irmãos, o que Paulo está querendo dizer aqui nessa palavra esquecer, é que nós devemos desvencilhar tanto dos sucessos alcançados no passado, como dos fracassos. Paulo, alguns comentaristas dizem que o espinho na carne de Paulo era lembrança de quem ele era no passado. O que ele fez com os cristãos, o que ele massacrou famílias, e quando ele lembrava, ele sentia muita dor de quem ele era. Mas ao ler esse texto aqui de Paulo, quando ele fala que ele tenta, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para adiante. O que ele está dizendo? Eu tento esquecer quem eu fui. Eu tento esquecer das coisas que eu fiz, dos meus pecados, da minha ignorância, que eu fiz achando que estava certo. Mas eu prossigo agora olhando para Cristo, irmãos. E quantos cristãos estão presos no passado, nas coisas que você fez, nas coisas que você deixou de fazer, ou muitos estão presos no sucesso, vivendo ainda sonhos de outrora, presos sem olhar para Jesus e crescer nessa graça, nesse conhecimento, em prosseguir para o alvo, irmãos. Muitos estão presos tanto nos sucessos do passado, quanto no fracasso do passado.
Aqueles que fracassaram estão com medo de fracassar novamente. Aqueles que tiveram sucesso estão perseguindo ter o sucesso novamente, ou de manter o que conseguiu. E o nosso alvo não são essas coisas. O nosso objetivo não é essas coisas, irmãos. De forma alguma. Nós temos que nos desvencilhar disso tudo. Abra lá em Hebreus 12, versos de 1 a 2. A outra coisa que nós precisamos mencionar aqui é o que está lá em Hebreus 12, de 1 a 2. Deixa eu abrir também. Hebreus 12, de 1 a 2. Assim está escrito: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. O que nós temos que fazer, irmãos? O que Apolo, para uns comentaristas, diz que esse texto foi de Apolo, ou o que Paulo, outros dizem que foi Paulo que escreveu, o que eles estão querendo dizer para nós? Nós temos que nos desembaraçar de tudo aquilo que nos atrapalha a desenvolver o que tem te embaraçado. Novamente, Carson, ele dá uma palavra muito boa aqui, ele fala que enquanto você está na corrida, para de olhar para trás, para a posição dos outros na corrida, sempre haverá aqueles que serão capazes de ultrapassar você e haverá outros que ficarão para trás, ou até mesmo desistir da corrida. Não se preocupe com a posição dos outros, seu dever é correr para agradar o Senhor Jesus. Quando corremos, Ele deve ser o único foco da nossa atenção. Olha que interessante, quando Paulo usou a figura do atleta, é exatamente isso. Quando o atleta está correndo, quando você vê lá São Silvestre, você vê os corredores, geralmente olham para trás, para ver o quê? A posição do seu concorrente ali, ele olha para trás, e muitas vezes ao olhar para trás, diminui a velocidade, se distrai, acontece alguma coisa. O que Paulo está falando, o que Apolo está falando para nós, aqui em Hebreus, o que o escritor que está falando é que nós não podemos nos preocupar em olhar para trás para saber qual é a posição dos outros. Nós não temos que preocupar se um tem uma posição, se outro tem outra posição, se um tem um cargo, se um tem um privilégio, eu não tenho. Quantas vezes nós nos distraímos na carreira cristã olhando privilégios de outros. Olhando privilégios de outros. Eu já ouvi em outra igreja, não nessa, porque aqui, graças a Deus, a quarta igreja não tem isso. Mas eu ouvi em outras igrejas que eu fui, de irmãos que chegam e tem uma liderança forte, já assume cargos de liderança, já está trabalhando, e outros irmãos mais antigos falam, nossa, já chegou agora, já está sentando na janela, olha aí, já tem a chave da igreja. Meus irmãos, enquanto nós estivermos preocupando com essas coisas, com a posição dos outros, estivermos preocupados com privilégios e posição dos outros, nós só vamos ser marrados na nossa corrida cristã, na nossa carreira cristã. Misericórdia, irmãos. Nós temos que esquecer as coisas que para trás ficaram. Nós temos que esquecer as coisas humanas, essas coisas presunçosas da vida, em preocupar com a posição do outro, em preocupar estar na frente do outro, em preocupar com o privilégio do outro, e tudo mais. O que nós temos que fazer é orar uns pelos outros, amar uns aos outros, incentivar o outro. Porque ninguém tem o mesmo dom, nem o mesmo talento. Sei que todos nós temos talentos diversos, dons diversos. O que nós temos que fazer é focar naquilo que Deus quer de nós. É você focar no que Deus quer na sua vida. Porque enquanto você estiver focando na vida do outro, no dom do outro, no talento do outro, na liderança do outro, você nunca vai desenvolver. Nunca vai desenvolver. Porque você está olhando para trás, você está correndo olhando para trás, você não está correndo olhando para Cristo. E o seu alvo é Cristo. O seu alvo é Cristo, o seu objetivo é Cristo. Esqueça das coisas que para trás ficaram.
Esqueça a posição dos outros, esqueça o privilégio dos outros, esqueça a vantagem dos outros, olhe para Cristo, somente para Cristo. Ele é o autor e consumador da sua fé. Pode seguir, Brenda, fazendo favor. E por último, terceiro ponto, para terminar, irmãos, está aí. Expectativas e contentamento. O que Paulo está querendo trazer para os irmãos é que com a maturidade espiritual, nossas expectativas são mudadas. Você já viu aquela frase, quanto maior a expectativa, maior é a frustração. A gente ouve muito isso. Quanto maior a sua expectativa, maior é a sua frustração. Então, não crie expectativas grandes demais. Se puder, viva sem expectativas. Já viu aquela história assim? Não, vai falar com fulano de tal, né? Pede para ele, porque o não você já tem. Então, se você for com essa ideia, né, que o não você já tem, você não vai se frustrar, porque você está indo sem expectativa nenhuma. Então, vai assim. Mas será que é isso que Paulo está falando? Em relação a mudar as suas expectativas, com a maturidade espiritual, as nossas expectativas são mudadas? Versos 14b a 16 do texto que nós lemos. Assim está. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. Olha que interessante. E se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Qual deve ser a nossa expectativa, irmãos? Temos nos tornado participantes de Cristo. Olha o que ele fala. Se de fato guardamos até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. As nossas expectativas voltadas para causas eternas, irmãos. As nossas expectativas voltadas para as causas espirituais. Abra sua Bíblia lá em 1 Coríntios 3:8. 1 Coríntios 3:8. Olha que interessante. O que planta e o que rega são um. E cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho, irmãos. Se a gente enxergar a vida dessa forma, irmãos, a gente nunca vai se frustrar nas nossas expectativas, porque nós sabemos que quem dá a paga para nós é quem? É Deus. Quem vai dar nosso galardão, quem vai, de fato, nos dar aquilo que merecemos, é Deus. E se é Deus que vai nos dar, então nós podemos ficar tranquilos, porque Deus, Ele é justo. Deus, Ele é santo. Deus, Ele é o quê? Bondoso, misericordioso e Pai de amor. Pai de amor. Deus não chamou-nos por uma razão qualquer. Deus, Ele tem um chamado especial em cada um de nós. Deus tem um chamado especial para a sua vida. Um propósito especial. Por mais que você fale, não, já estou idoso, já estou descendo o morro, já beirando a curva da boa morte. Né? O pessoal fala, não, meus irmãos, a vida só acaba quando ela termina. Olha que coisa boa. Está vendo que sabedoria? Né? Olha que sabedoria, né? A vida só acaba quando ela termina. Então, não terminou para você, então a vida não acabou. Eu estou imitando aqui uma presidenta famosa que nós tivemos no passado. Né? Então, meus irmãos, abra lá em Mateus 25, 21. Mateus 25, 21. Oi. Certo.
Ah, exatamente. É, é aquela questão, você não estava aqui na sexta-feira à noite? Sexta-feira à noite eu falei sobre isso um pouco, sobre aquele velho jargão cristão, né? Se não é pelo amor, é pela dor. Então, a maturidade cristã, ela é imposta sobre nós. E a forma da gente aprender a amadurecer, né? Eu acho que, assim, eu acho não, tenho certeza, e a Bíblia nos garante, a palavra de Deus diz que Deus, ele vai fazer com que os seus filhos amadureçam. Assim como na escola da vida todo mundo é matriculado e todo mundo vai receber as lições da vida, vão amadurecer também, uns amadurecem, outros não, mas naqueles que são filhos de Deus, eles são condicionados a amadurecer. Porque são estágios, irmãos. Eu já falei sobre isso em 2 sermões atrás, sobre filhinhos na fé, quando João trabalha, pais na fé, né? E anciões na fé. Então a Bíblia fala de estágios, e nós estamos crescendo. Nós precisamos ter o foco nisso, nós precisamos crescer nessa graça, nesse conhecimento. Mateus 25, 21. Não, porque assim, de fato, as experiências ruins da vida nos aproximam de Deus, né? Eu preguei sobre isso domingo passado à noite, eu falei claramente sobre quando tudo vai bem, como você fica, né? Aí eu citei lá que a igreja ia bem, lá a igreja de Atos ia bem, e tinha paz, e crescia por toda a Judéia, Samaria, né? E assim vai. Então, a igreja estava em paz, ia bem e crescia. E nós, quando tudo vai bem, será que nós crescemos? Será que quando está tudo numa boa, né, naquela gíria antiga da minha época de juventude, numa nice, né, não sei nem o que significa nice, né, mas tudo está assim de boa, será que nós crescemos na graça, no conhecimento, no amor? Ou será que nós deitamos e acomodamos na nossa zona de conforto? Mas quando tudo vai mal, quando tudo está péssimo, quando está caindo o céu na sua cabeça, o que você faz? Você vai se dobrar e vai buscar a Deus, e vai buscar, Deus me ajuda, Deus me socorre, e pede ajuda para os irmãos, ore por isso, ore por aquilo, né? Então, irmãos, é exatamente isso, né? Aham. Deus, exatamente, Deus disciplina o filho que ama. É. E o mundo também, irmãos, quando a gente vai para a questão mundana, o mundo também não perdoa, né? Se você erra aí no mundo, você vai pagar pelas suas consequências. A diferença nossa para as pessoas mundanas, porque nós temos Deus, nós temos a quem nós vamos recorrer, abraçar, nós temos os irmãos da fé que podemos pedir ajuda, me ajuda em oração, vamos orar, né? Quantas situações que os irmãos não se uniram em oração em prol de uma causa do outro, e Deus não ouviu, Deus não atendeu de uma forma ou de outra, irmãos, né? Então, nós precisamos entender isso. Nós lemos Mateus 25, 21? Então, vamos ler lá. Amém, irmãos. Então, a gente percebe que quando as nossas expectativas são mudadas e são diretas ou certas diante de Deus, e nós compreendemos quem somos e o que devemos fazer para Deus, nós teremos as nossas recompensas diante de Deus. Deus vai falar: olha, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, te colocarei sobre o muito. Foi fiel no momento de escassez, foi fiel no momento de luta, foi fiel no momento de dificuldades, então sobre o muito eu vou te colocar. Então, meus irmãos, só para terminar a conclusão final aqui. Vai lá, Brenda, para a conclusão, fazendo favor. Pronto, está lá. A maturidade é o caminho para desfrutar da felicidade espiritual. Então, irmãos, a felicidade espiritual só pode ser desfrutada com maturidade espiritual. E a maturidade espiritual se atinge quando você faz uma autoavaliação de si próprio. Quando você entender que é necessário um esforço para olhar para o alvo que é Cristo Jesus.
Quando você entender que a maturidade espiritual muda as suas expectativas não são mais as expectativas mundanas e corruptas, mas suas expectativas são outras. Então, examine-se constantemente, se esforça para ficar dentro da vontade de Deus para a sua vida, permite que suas expectativas mundanas sejam substituídas pelas expectativas espirituais, e no final de tudo, você poderá dizer, como Paulo disse, quando você acabar de descer o morro, ou virar ali a curva, né, da boa morte, você poderá dizer como Paulo, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Amém, irmãos? Então, que essa palavra fale ao seu coração. Feche seus olhos, vamos orar.